Babilônia, uma das civilizações mais enigmáticas da antiguidade, sempre esteve envolta em mistério. Suas grandiosas construções e avanços impressionantes fizeram dela um dos impérios mais poderosos do mundo antigo. Mas além do esplendor visível, havia algo oculto, algo que poucos ousavam mencionar. Por trás de suas muralhas e magníficos zigurates, ocultavam-se segredos inomináveis. Quando a noite caía, templos tornavam-se palco de rituais proibidos. Cultos secretos prestavam homenagens a divindades esquecidas, entidades que exigiam mais do que simples devoção. Pactos eram selados em sangue, cerimônias desafiavam os limites humanos e forças ocultas influenciavam o destino de reis e sacerdotes. Hoje, desvendaremos esses mistérios proibidos, explorando rituais sombrios, pactos selados com entidades sobrenaturais e segredos que tornaram Babilônia muito mais do que um centro de poder terreno. Esta é Babilônia Oculta, rituais sombrios e pactos esquecidos. A Babilônia emergiu como uma potência no coração da Mesopotâmia, cercada por desertos implacáveis e rios férteis. Governada por reis como Hammurabi e Nabucodonosor II, ela se tornou um símbolo de poder e inovação. Mas essa era de ouro também foi marcada por contradições profundas. Enquanto suas muralhas imponentes protegiam seus habitantes, as sombras dentro da cidade abrigavam práticas que desafiavam os limites da moralidade. Os babilônios eram mestres em astronomia, matemática e arquitetura, mas também eram obcecados pelo oculto. Eles estudavam os céus não apenas para entender os ciclos das estações, mas para interpretar os sinais enviados pelos deuses. E alguns desses sinais apontavam para algo além do mundo natural. A religião babilônica era complexa, com um panteão vasto e intricado. No topo estava Marduk, o Deus Supremo, associado à ordem e à criação. Ele era reverenciado como o protetor da cidade, mas sua ascensão ao poder foi resultado de uma guerra cósmica contra Tiamat, a deusa do caos primordial. Tiamat, retratada como um dragão colossal, representava o caos absoluto, uma força indomável que ameaçava devorar o universo. Embora Marduk tenha derrotado Tiamat, dizem que partes dela ainda permanecem no mundo, manifestando-se em tempestades, terremotos e outras catástrofes naturais. Além de Tiamat, havia Hera, o deus da guerra e da peste, que era invocado em momentos de desespero, mas cuja presença trazia medo tanto aos inimigos quanto aos próprios fiéis. Para os babilônios, a vida após a morte era um lugar sombrio e desolador chamado Kur, o submundo. Diferente do conceito de paraíso encontrado em outras culturas, Kur era um reino de tormento eterno, governado por deuses infernais como Nergal e Ereshkigal. As almas dos mortos vagavam sem descanso, presas em um ciclo infinito de sofrimento. Mas o submundo não era apenas um destino para os mortos. Ele também era visto como uma fonte de poder para os vivos. Certos sacerdotes e iniciados acreditavam que, ao invocar as forças do submundo, poderiam obter conhecimentos proibidos e controle sobre os elementos. Essas práticas deram origem aos primeiros cultos secretos, grupos que buscavam transcender os limites entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Entre as figuras mais temidas dos cultos secretos estavam Pazuzu e Lamashtu. Pazuzu, o demônio do vento, era retratado como uma criatura híbrida com cabeça de leão, asas de morcego e garras afiadas. Ele era invocado para proteger contra outros demônios, mas seu preço era alto. Diziam que aqueles que o invocavam eram amaldiçoados com doenças e miséria. Já Lamashtu, a devoradora de crianças, era uma figura ainda mais terrível. Ela era retratada como uma mulher deformada, com presas afiadas e seios pingando sangue. Lamashtu atacava grávidas e recém-nascidos, levando-os para o submundo. Os cultos secretos acreditavam que, ao adorar essas entidades, poderiam ganhar controle sobre a vida e a morte. Mas isso era apenas uma ilusão, ou talvez fosse real. Os rituais dos cultos secretos eram realizados à meia-noite, quando a linha entre o mundo físico e o espiritual era mais tênue.
Altar após altar era coberto com inscrições cuneiformes, escritas em sangue fresco. Os iniciados usavam máscaras grotescas feitas de ossos e pele animal para esconder suas identidades. Durante as cerimônias, eles cantavam hinos em línguas antigas, algumas das quais já estavam esquecidas até mesmo pelos próprios babilônios. Certos rituais exigiam que os participantes fizessem pactos com entidades além da compreensão humana. Promessas de poder, riqueza e imortalidade eram oferecidas, mas o preço sempre era a alma. Dizem que aqueles que aceitavam esses pactos nunca mais eram os mesmos. Seus olhos refletiam algo diferente, como se algo dentro deles tivesse sido substituído. Há relatos modernos que sugerem que os cultos secretos da Babilônia ainda exercem influência sobre o mundo contemporâneo. Pessoas de diferentes partes do globo afirmam ter encontrado textos antigos, escritos em cuneiforme, escondidos em bibliotecas obscuras ou até mesmo em mercados clandestinos. Esses manuscritos, muitas vezes chamados de tabletes proibidos, contêm instruções detalhadas para invocar entidades antigas. Mas poucos que tentaram seguir essas instruções voltaram para contar suas experiências. Alguns relatam visões terríveis, figuras encapuzadas surgindo nas sombras, vozes sussurrando em línguas desconhecidas e sensações de ser observado por algo invisível. Outros descrevem mudanças físicas inexplicáveis, olhos que brilham no escuro, mãos que tremem sem controle e pesadelos recorrentes que parecem mais reais do que a própria realidade. As ruínas da Babilônia, hoje espalhadas pelo deserto iraquiano, continuam a atrair curiosos e estudiosos de todo o mundo. Mas nem todos que visitam esses locais saem ilesos. Há relatos de turistas e arqueólogos que afirmam ter sentido uma presença opressiva ao caminhar pelas câmaras subterrâneas dos antigos templos. Alguns dizem ter ouvido vozes ecoando nas paredes, falando em línguas mortas há milênios. Outros relatam vislumbres de figuras sombrias movendo-se entre as colunas quebradas. Certas áreas das ruínas são evitadas até mesmo pelos guias locais, que acreditam serem portais para o submundo. Essas zonas são cercadas por lendas de pessoas que entraram e nunca mais foram vistas. Será coincidência? Ou há algo nessas ruínas que transcende o tempo e o espaço? Embora os cultos secretos da Babilônia tenham desaparecido oficialmente, sua influência pode ser sentida até hoje. Muitas das figuras demoníacas que conhecemos através do folclore e da literatura moderna têm raízes na Mesopotâmia antiga. Pazuzu, por exemplo, ganhou notoriedade através do cinema, sendo retratado como uma entidade maligna em filmes de terror. Outras divindades, como Tiamat e Hera, continuam a inspirar mitologias contemporâneas. Mas há algo mais perturbador. Alguns estudiosos acreditam que certos textos antigos, como o Enuma Elish e o Código de Hammurabi, contêm mensagens ocultas destinadas apenas aos iniciados. Mensagens que revelam verdades sobre o universo e sobre nós mesmos. Os rituais dos cultos secretos não eram meras cerimônias simbólicas. Eram portais para o desconhecido. Cada passo do ritual era meticulosamente planejado, desde a escolha da noite até os materiais utilizados. O sangue fresco, muitas vezes de vítimas humanas, era considerado essencial para abrir caminho para as entidades demoníacas. As inscrições cuneiformes usadas nos altares eram mais do que símbolos decorativos. Elas eram linguagens antigas que, quando pronunciadas corretamente, poderiam invocar forças além da compreensão humana. Mas essas forças não vinham sem consequências. Dizem que aqueles que participavam desses rituais começavam a sentir mudanças sutis em suas vidas. Objetos desapareciam misteriosamente, vozes sussurravam seus nomes à noite e sombras pareciam se mover sozinhas. Alguns iniciados relataram visões terríveis de figuras encapuzadas, observando-os de longe, como se estivessem sendo vigiados por algo que não pertencia a este mundo. Mas o que realmente assombra os relatos dos cultos secretos não são apenas as práticas rituais ou as divindades demoníacas.
é o fato de que esses grupos operavam sob o manto do segredo absoluto. Os iniciados eram obrigados a jurar silêncio eterno, sob pena de sofrer consequências terríveis. Dizem que aqueles que quebravam o juramento eram perseguidos por forças invisíveis, como se as próprias entidades que adoravam viessem cobrar sua traição. E mesmo após milênios, há quem acredite que essas forças ainda estão ativas. Pessoas que ousam investigar demais os mistérios da Babilônia frequentemente relatam sensações de paranoia, como se estivessem sendo vigiadas por algo que não pode ser visto. Será isso apenas fruto da mente humana, projetando medos irracionais? Ou existe algo mais, real? A astrologia era uma parte central da vida babilônica, mas para os cultos secretos, ela tinha um propósito muito mais sinistro. Os iniciados acreditavam que os astros não apenas influenciavam o destino humano, mas também podiam ser manipulados para controlar eventos no mundo físico. Será que essas teorias são verdadeiras? Ou são apenas fruto da imaginação humana alimentada pelo fascínio pelo desconhecido? Há quem acredite que certos acontecimentos globais, como epidemias e catástrofes naturais, sejam resultado de rituais realizados por esses cultos. Mas será que alguém realmente possui esse tipo de poder? Ou estamos apenas projetando nossos próprios medos em um passado distante? Os cultos secretos da antiga Babilônia nos ensinam uma lição perturbadora. O conhecimento proibido sempre vem com um preço. Aqueles que buscam dominar o desconhecido frequentemente encontram mais do que barganharam. O conhecimento é uma faca de dois gumes. Ele pode iluminar os caminhos da ciência, da filosofia e da espiritualidade, mas também pode abrir portas que nunca deveriam ser abertas. Será que eles estavam preparados para as consequências? Ou será que o próprio ato de buscar essas respostas já era uma transgressão? Ainda hoje, os segredos da antiga Babilônia ecoam como um reflexo distorcido no espelho da história. Suas ruínas, seus textos e suas lendas são lembretes de que o passado nunca está completamente morto. Há algo profundamente humano na busca por respostas, mesmo quando essas respostas nos levam ao desconhecido. Mas essa busca também carrega consigo uma advertência. Há forças que não foram feitas para serem compreendidas. Talvez seja melhor deixar certos segredos enterrados, pois uma vez despertados, eles podem nunca mais voltar a dormir. A Babilônia foi uma civilização brilhante, mas também uma civilização assombrada. Não se esqueça de se inscrever no Olho que Tudo Vê para mais histórias como essa. Até a próxima, Buscadores da Verdade.